Olá, bem-vindo a mais uma aula do tutorial mecânica. Na aula de hoje nós vamos falar exatamente sobre introdução à mecânica. E a mecânica ela é uma parte da física Então veja depois aí a título de revisão na descrição desse vídeo um link para uma aula sobre Introdução à Física da Academia Khan, que é muito interessante. Então a mecânica ela é uma parte da física que está preocupada com o movimento. Então a mecânica estuda o movimento. Então note que desde partículas atômicas, átomos, moléculas, a estruturas biológicas maiores como o próprio corpo humano, a qualquer construções, máquinas, estruturas e edificações aqui definidas ou elaboradas pelo homem, como esse guindaste, esse prédio, pontes, carros de corrida, navios, foguetes, para levar satélites para o espaço, etc. Tudo está em movimento, tá? E quando esse movimento varia, o que causa essa variação de movimento? Então a mecânica está preocupada não só com o movimento em si, mas o movimento e suas causas. Então desde o movimento propriamente dito, quanto o repouso, que é a ausência de movimento, dependendo do referencial, quais são as causas, o que gerou, o que provocou esse movimento ou essa variação de movimento. Então isso é o estudo da mecânica, é a parte da física que estuda o movimento e as suas causas. Bom, do ponto de vista histórico, bem rapidamente aqui, para que a gente possa ter um panorama, o físico ou mecânico aí mais famoso provavelmente seja o Newton, pelas suas 3 leis, muito conhecidas aí no estudo da física, as 3 leis de Newton. Mas como o próprio Newton menciona, se ele conseguiu enxergar longe, ter uma visão científica mais longe do que as pessoas da sua época, é porque ele estava sentado sobre o ombro de gigantes. E sem dúvida 2 desses gigantes são Arquimedes e Galileu. Arquimedes na Grécia Antiga, aqui 200 a.C., mais ou menos, nessa época, talvez seja um dos mais famosos engenheiros e inventores do seu tempo, e um dos pais da engenharia, propriamente dita. Já o Galileu, em 1564, que é a data do nascimento do Galileu, conhecido pelos seus estudos em astronomia, e também é possível atribuir a Galileu alguns estudos já relacionados ao que a gente conhece hoje como resistência dos materiais. Então ele não estava somente preocupado com o movimento de planetas e asteroides, etc., mas também ele estava preocupado em problemas da engenharia propriamente dita, da construção e de como os materiais resistiam aos esforços aplicados, aos pesos aplicados a esses materiais. Então Newton consolidou muito do conhecimento físico conhecido a seu tempo e postulou as suas famosas 3 leis, as 3 leis de Newton. Mas para que a gente consiga definir a mecânica clássica, que a gente chama de mecânica clássica, a gente precisa da ajuda aqui de outras teorias, de outros pesquisadores, de outras contribuições científicas. Por exemplo, dependendo do problema ou do sistema que você está analisando, tratar pelas equações de Newton pode ser muito complexo, muito difícil ou até mesmo impossível. Então o que se faz, Lagrange e Hamilton, aqui posteriormente a Newton, 1700 e 1800, estudaram como que a energia varia
num sistema causando movimento. Então eles postularam o movimento não mais como forças, usando aqui os princípios de Newton, mas usando energia. Então a gente pode falar em forças e também em energias. E é possível escrever as equações de movimento partindo do conceito de força e energia e definir o equilíbrio estático ou dinâmico a partir dos conceitos tanto de Newton quanto de Lagrange e Hamilton. Tá? Quando a gente vai tratar corpos em 3 dimensões, a contribuição do Euler é muito importante, porque agora a gente tem as famosas equações de Newton-Euler. Então o Euler ele conseguiu descrever o movimento rotacional, as equações de equilíbrio rotacional, e o Newton escreveu as equações de equilíbrio de translação. Então quando eu associo as equações de Newton com as equações de Euler, tendo as equações de Newton-Euler, eu consigo tratar o movimento completo aí de corpos rígidos em 3 dimensões. Tá? O outro pesquisador importante aqui posterior a Newton, mas que também tratou da mecânica e do equilíbrio de corpos, foi o D'Alembert. Então é possível escrever também as equações de equilíbrio usando o princípio de D'Alembert e as equações de D'Alembert e chegar nas mesmas equações de equilíbrio obtidas pelo Newton ou por Lagrange e Hamilton. Tá? Então muitas vezes esses conceitos se confundem e às vezes a gente não fica muito claro se a gente está trabalhando com Newton, D'Alembert, o Lagrange e Hamilton. Então a mecânica ela é muito dependente dessas teorias que foram definidas e é o que a gente conhece como mecânica clássica. Tá? Então já no início do século XX, o Einstein quebra alguns paradigmas e um deles é tratar o tempo como sendo relativo. Então a gente tem aqui as teorias da relatividade. Então a gente pode falar em mecânica relativística e pré-relativística, que é o mesmo que mecânica clássica. Então para a gente tratar os problemas da engenharia tradicional ou engenharia mais básica, vamos dizer assim, a mecânica clássica consegue cobrir ou consegue tratar uma grande parte desses problemas. Quando a gente começa a tratar o movimento em muito pequena escala ou grande escala, onde os efeitos, por exemplo, o efeito gravitacional é muito significativo, por exemplo, movimento de satélites, sistema de GPS, lançamento de naves ou sondas a grandes distâncias aí no espaço, o efeito do fato da teoria da relatividade ser considerado ou não pode causar grandes erros de cálculo. Então, somente usando a teoria relativística e os avanços após os estudos de Einstein é possível tratar esse tipo de problemas. Então, isso aqui é apenas um panorama histórico para que a gente situe o nosso estudo. Nós vamos tratar inicialmente aqui da mecânica clássica para os nossos problemas da engenharia básica. Tá? Então, fazendo aqui um resumo sobre a mecânica. Então, vamos falar da mecânica. Relembrando que nós falamos há pouco, ela estuda o movimento e estuda as causas. Então, vamos lá. Quando eu falo do movimento, inicialmente eu preciso definir uma posição. E quando eu vario essa posição, seja de um corpo ou seja de uma partícula,
em relação ao tempo, eu defino a velocidade. E quando a velocidade varia, eu defino um conceito de aceleração. Para ficar mais visível aqui. Então, quando eu falo em posição, a minha grandeza que descreve a posição é o espaço. E quando eu associo o espaço com o tempo, eu consigo definir velocidade e aceleração. Então essas são as duas primeiras grandezas básicas para tratar a mecânica. Em aulas futuras, não se preocupe com isso agora, nós vamos falar sobre mais detalhes sobre essas grandezas, uma definição mais formal e quais são as unidades com que a gente trabalha aqui na engenharia. Com relação às causas, temos duas possíveis frentes aqui. A primeira usando o conceito de forças, que define a interação entre diversos corpos. Então eu tenho as forças, e quando eu tenho movimento de rotação ou forças causando rotação, eu tenho os torques, também conhecidos como momentos. E outra possível interação do sistema, a grandeza que define, que pode causar o movimento, é a energia. E para que eu consiga caracterizar forças ou torques e energia, eu preciso de uma grandeza adicional, que é a massa. Então, relacionando espaço, tempo e massa, eu consigo caracterizar posição, velocidade, aceleração, forças, torques e energia, que são as grandezas básicas aí tratadas no estudo da mecânica, tá? Um pouco mais de detalhe aqui em relação à mecânica. Então, a mecânica ela estuda o movimento e as causas, inicialmente, por exemplo, considerando partículas, que são os pontos materiais. Então a dimensão é a dimensão de um ponto, não importando o volume. Quando eu me importo com o volume, estou falando dos corpos. Então a mecânica ela estuda tanto as partículas, o sistema de partículas, ou os corpos, que são os volumes. Então isso estuda a mecânica. Já os corpos, eles podem ser rígidos ou podem ser deformáveis. Então eu tenho um movimento de translação e rotação dos corpos, ou dos pontos, ou das partículas, mas quando eu tenho um corpo mudando de forma, ele está se deformando, então eu tenho um movimento também. E quando esse movimento causa mudança de forma, eu digo que o corpo ele é deformável, não mais um corpo rígido que não se deforma. Então eu posso tratar movimentos rígidos e movimentos de corpos deformáveis. E dessa maneira, com tudo que nós falamos até agora, a mecânica, a gente pode subdividir a mecânica em algumas frentes. Primeiro é a estática, que trata do repouso.
ou velocidade constante. Então as estruturas estão paradas, os corpos estão parados ou em velocidade constante. Então é o estudo aí da condição de equilíbrio em repouso ou equilíbrio estático. Também temos a cinemática, que estuda o movimento propriamente dito, definido pelas posições, velocidades e acelerações. Quando eu relaciono seja a estática, a cinemática, com as causas, eu entro no campo da dinâmica, que agora é o movimento, as equações de movimento relacionando movimento e causas. Então eu vou relacionar forças, energias, a posição, velocidade e aceleração. Então eu posso definir nessas três grandes frentes o estudo da mecânica. E quando eu trato de corpos rígidos e deformáveis, eu posso definir a mecânica dos sólidos e posso falar da mecânica dos fluidos. Então aqui os fluidos você consegue visualizar mais nitidamente, fluidos não tem acento, mais nitidamente os fluidos, que são os gases e os líquidos, você consegue visualizar as deformações de maneira mais macroscópica, vamos dizer assim. Então eu tenho a mecânica dos sólidos e a mecânica dos fluidos. E dentro da mecânica dos sólidos, a gente vai chegar lá na mecânica dos materiais ou a resistência dos materiais, né? Então resistência dos materiais. Então essa é uma introdução à mecânica. Então a mecânica é a ciência que estuda o movimento e as suas causas, tratando de corpos rígidos, partículas, corpos deformáveis, e se divide aí em estática, cinemática e dinâmica, tratando de sólidos e fluidos, tá? Espero que você tenha gostado da aula. Aguarde aí novos tutoriais, novas aulas, dando seguimento ao estudo da mecânica. Boas aulas, bons estudos. Obrigado pela atenção.